Perfeito, então estou só esperando o pessoal entrar novamente, pronto, parece que agora deu certo. Acredito que seja mesmo alguma coisa aqui em casa. Se tiver travando só para você, só para uma pessoa, muitas vezes é sua bateria que tá acabando, a própria internet da pessoa, tá? Mas agora eu acho que tá legal, tá ótimo. Obrigada aí pelo retorno, Leimson, dei aula para você no CEUB. Que bom que agora tá indo bem. Então vamos lá. Sem delongar muito, né? Eu queria então, gente, Enfmaps aí, informativo, esse pessoal que tá entrando, super sigam, viu? Tem uns materiais bem legais, o Instagram deles é show de bola, tá? Eu indico aí vocês seguirem esse pessoal. Olha só, eu fiz aqui um cronograma pra gente conversar hoje um pouquinho. Eu vou estar sempre virando aqui a tela no intuito mesmo da gente, olha lá, de vocês acompanharem algumas coisas comigo. Eu fiz uns slides, eu vou falar um pouquinho como é que eu passei no Sara, vou falar qual tá o salário de lá, como é que é o processo seletivo, quais são as unidades, os últimos editais. Eu vou começar com de enfermeiro, porque é o que eu tô acreditando que vai sair aí no final do ano ou lá no início do ano que vem, e vou falar também do edital de técnico. Como foram essas provas, tá? E algumas dicas no final. Obrigado, Tati Bispo. Obrigado pelo carinho, viu, gente? Então tá, eu vou começar com uma breve história e aí eu vou retornar só rapidinho aquilo que eu falei. Se eu não responder a sua pergunta na hora, é porque eu tô aqui no meio da história, tá? E aí pode quebrar um pouquinho. Mas eu vou abrir no finalzinho falando do edital. Vocês podem fazer algumas perguntas e aí a gente vai sanando, tá? Sobre o Sara. Essa é a live de hoje, né? Como eu passei na prova do Sara. Pessoal, eu me formei em 2007 e foi exatamente no ano que saiu o edital do Sara. Saiu em 2007. O edital saiu em fevereiro de 2007 e eu me formei lá na UNB em setembro de 2007. Naquela época eu não tinha computador em casa, né? Eu usava uns computadores que tinha lá na própria UNB, então fiquei sabendo do edital assim por terceiros, né? Fui fazer a prova, aquela coisa assim, gente, totalmente sem internet, sem WhatsApp, eu nem sei como é que funcionava, né? Como é que a gente vivia direito assim com relação à comunicação naquela época. Eu só sei que saiu esse edital do Sara. Toda a minha turma da UNB fez aquela prova, eram umas 20 e poucas pessoas. Eu não tinha me formado ainda, mas eu tinha na minha mente que eu queria trabalhar no Sara, eu queria trabalhar uniformizada, aquele vestido, sabe, me encantava. Até a questão disciplinar, né, meio militar, aquilo me chamava muito a atenção. Então eu sempre tive aquele sonho, assim, de trabalhar na Rede Sara. E, coincidentemente, saiu o edital no ano que eu estava me formando. Foi exatamente ali no último semestre, antes da minha formatura. Pessoal, vocês não têm noção de como aquilo mudou a minha vida. Como é que eu estudei? Claro que eu estudei. Eu uni os estudos que eu estava ali na minha graduação, né, com isso. Então, eu estava no meu último semestre, eu estava fazendo estágio, mas no meu período ali de folga, eu estava dentro da biblioteca estudando as matérias ali do final e também o conteúdo programático do edital do Sara. Eu tive, então, a graça de, naquele ano, passar na prova do Sara. Assim, eu estudava, eu sempre fui muito estudiosa, eu virava a noite estudando, minha irmã entrou na live, ela pode me dizer, ela pode comprovar isso pra gente, né? Eu virava mesmo noites estudando, eu gostava de estudar, eu sempre tive gosto pelo estudo. E aí, coincidentemente, saiu esse edital no meu professor Rômulo aí, bem-vindo à minha live, minha mãe também entrou, pessoal. Então, o Sara sempre me chamou muita atenção e eu acabei passando nessa prova. Aí, a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui, você que está estudando ainda na faculdade, na sua graduação, é uma sacada que você tem que ter, sabe? Não esperar se formar. Eu dava aula em faculdade, os alunos ficavam, professora, você acha que eu tenho que começar a estudar? Gente, vocês demoraram a começar a estudar, né? Muitas vezes você precisa ali de alguém para te chacoalhar, para falar assim, começa a estudar, né? E na faculdade é um momento favorável, um momento muito propício, você já está ali estudando, né? Então, eu tive essa oportunidade
de abrir o meu olho ainda na faculdade, porque eu queria o SARA. Não é que eu queria ser concursada, servidora pública, eu queria o SARA. Olha que interessante. Então, eu estudava uma média aí, acho que de 6 horas por dia para provas de concurso no geral, tá bom? Eu não tinha título nenhum, eu não tinha nem formado. O SARA não exige título, tá? O SARA não exige título, não exige. Exigiu no último concurso para técnico, ele exigiu experiência de 6 meses, porque o treinamento do SARA para o técnico diminuiu para 4 meses. Então eles estão exigindo uma experiência de 6 meses para o técnico. Para o enfermeiro não exige experiência. Ao contrário, assim, a pessoa entra lá já assim para aprender, para entender ali como é que é muito peculiar o trabalho, a parte técnica, né, aquela parte prática. Então, recém-formados acabam se dando muito bem por isso, porque tem essa sede de aprender e eles querem também ensinar, tá bom? Então, assim, é bem interessante isso. Ah, professora, mas eu vi título lá e etc. Eu não trabalhava na época, eu fazia estágio. Não, eu trabalhava no CESP, né? Cheguei a trabalhar no CESP, assim que eu me formei, né? Com partes, assim, mais teóricas, né? Eu acabei trabalhando lá. Mas aí eu fiz a prova em 2007, né? A prova foi, se eu não me engano, em dezembro, algo desse tipo, né? Foi antes de eu me formar, se eu não me engano. Aí fiz essa prova. Pessoal, como eu falei, a gente não tinha internet. Eu nem fiquei sabendo que eu passei nessa prova, tá? O pessoal tá pedindo para eu falar um pouquinho da prova em si. A prova, desde a minha época de enfermeiro, tem inglês, tá bom? Gente, uma prova que eu super indico vocês estudarem, um concurso, é o concurso do SARA, tá bom? Por quê? Porque vocês não têm um mundo de conteúdo para estudar. Vocês só vão precisar estudar o conteúdo específico e o enfermeiro inglês instrumental, só. Tá bom? Quem é técnico, português e conhecimentos específicos. Só. Você não tem direito constitucional, você não tem direito administrativo, você não tem lei daquilo, lei 8.112, como em todos os concursos. Então isso é um diferencial, você pode imergir no seu conhecimento específico e ficar nele. Então o legal da prova do SARA é isso, porque você faz essa imersão no seu conhecimento específico e não precisa dessas leis todas aí, direito isso, direito aquilo para você passar. Então, assim, para quem ali tá formando, professora, mas eu já tô formada há 10 anos, não tem problema, gente, vocês não estão entendendo. Você não precisa de título, você não precisa de experiência, você só precisa querer e estudar, tá bom? A prova de inglês, ela é instrumental. O que isso quer dizer? Vão ser 10 questões, no último edital foi assim, desde a minha época já era assim. 10 questões são feitas em inglês. É questão ali relacionada à nossa parte técnica, parte instrumental por isso, porque é sobre a enfermagem. Então, é interpretação. Você vai interpretar, por exemplo, sobre hipertensão. Vai ser uma questão sobre hipertensão, só que em inglês. É uma questão sobre diabetes, só que em inglês. Então, a prova tem 50 questões. Dessas 50 questões, as 40 questões são ali em português, né? Em português, só que 10 são em inglês. Tudo sobre conhecimento específico, né? Não cai SUS, assim, né? Dentro do conteúdo programático, dentro dos conhecimentos específicos, eles fazem perguntas relacionadas às portarias, Ministério da Saúde, né? Mas não especificamente sobre o SUS. Eu vou falar um pouquinho dos plantões, da carga horária, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo, tá? Eu passei nessa prova em 2008, né? Assim, 2007, né? Saiu o resultado e eu fiquei, pessoal, 1 ano esperando ser chamada para essa prova, 1 ano. Na história dos concursos do SARA, eles colocam poucas vagas e chamam muitas pessoas, tá? Na última prova do SARA, eu vou colocar aqui para vocês, se eu não me engano, eram 8 vagas para enfermeiro e chamaram 51 enfermeiros.
de técnico, chamou acho que 80 técnicos, eram 14 vagas, então isso é uma coisa bem bacana. No meu concurso chamou muita gente, vocês não estão entendendo, chamou muita gente. Então muita gente também foi chamado para prova prática. E aí é que eu volto lá na minha história. Né? Eu era louca pro Sara me chamar. Eu já tinha passado, né? Eu era louca pro Sara me chamar. E aí eu saí do CESP e comecei a trabalhar no hospital particular aqui em Brasília na educação continuada. Gente, todos os dias, simplesmente todos os dias, era telegrama que eles mandavam, não era nem e-mail, né? Eles mandavam um telegrama. Todos os dias eu ia na caixa de correio e não, o Sara me chamava. Eu ligava no RH todos os dias e o Sara não me chamava. E todos os dias eu tinha a experiência de dormir chorando. Então a primeira coisa que eu venho dizer pra vocês é o seguinte: você vai fazer o concurso. Você passou, você foi aprovado? Cara, parabéns! Esquece. Na hora certa, né? Se você tá dentro do número de vagas, é só esperar que rapidinho você vai ser chamado. Se não, esquece e começa a estudar pro próximo. Esquece e começa a estudar pro próximo. E foi uma coisa que eu não fiz. Eu fiquei ali martirizando aquela dor de não ter sido chamada um tempão. Eu sofri muito assim, sabe? Eu sofri bastante. E aí eu não soube colocar e bola pra frente. Cara, é bola pra frente. Mesmo que você tenha passado num concurso, não fica esperando você ser chamada, sabe? Deixa ele aqui no cantinho na gaveta e vai estudar pro próximo, pro maior ainda, principalmente se você tenha passado, tá? Então assim, não para, não estagna, não fica sofrendo, tá? E principalmente se você não passou. É aí que você não tem que ficar remoendo a dor de não ter passado. Aí é que você tem que levantar a sua cabeça e pô, bola pra frente, vou estudar, tá? Bola pra frente, cadê o próximo? E eu remoí isso, sofri pra caramba, até o dia em que eu tava lendo um livro, né, sobre treinamento da Maria Madalena Januário Leite, uma professora da USP. E me veio um insight. Cara, eu vou fazer mestrado. Cara, vamos fazer mestrado. E eu não quero fazer em Brasília, não. Eu quero fazer na USP. Eu botei assim, onde é o melhor lugar para eu fazer mestrado? Na USP. É a melhor escola. Eu quero fazer lá. Sempre tenham esse ímpeto. Eu quero fazer o melhor. Eu quero o melhor lugar. Eu quero o melhor trabalho, sabe? E eu quis a melhor escola. Eu quero fazer meu mestrado na USP, né? Era uma vaga, gente. O Brasil inteiro tentando aquela vaga de mestrado. E eu fiz um projeto simples sobre treinamento. Eu lembro que eu fiz o treinamento admissional, né? Eu trabalhei e estruturei o treinamento admissional aqui do hospital em Brasília, Santa Lúcia. O treinamento admissional em várias etapas e tal. Eu só sei que eu peguei aquilo, fiz um projeto e mandei para a USP. Tive prova escrita, tive entrevista, tive um monte de coisa. E pasme, eu passei naquela prova do mestrado da USP. E o Sara nada de me chamar, mas o que eu fiz? Eu fiquei esperando o Sara me chamar? Cara, não, eu não fiquei. Eu simplesmente levantei a minha cabeça e parti para a próxima. É isso aí. Agora eu vou fazer mestrado, né? E eu larguei tudo aqui, assim que eu passei lá no mestrado, eu larguei tudo aqui em Brasília, tudo mesmo, e fui para São Paulo fazer o meu mestrado lá em São Paulo. Eu fiquei lá em São Paulo, trabalhei no Albert Einstein, trabalhei na área de simulação realística lá do Albert Einstein, foi uma escola, aprendi muita coisa, foi muito legal. E nada do Sara me chamar. Cara, o Sara não me chamava. E eu comecei a gostar muito do trabalho do Einstein. Plano de cargos e salários, a minha chefe, a minha equipe, a minha dupla, porque eu era analista de treinamento, eu tinha uma dupla. Eu aprendia muito mais do que o que eu treinava lá no Einstein. Eu aprendia muito. E eu comecei a gostar também da cidade e tal. Eu vou ficar por aqui. Até o dia que o Sara me chamou. Pessoal, o Sara me chamou para São Luís do Maranhão. Eu não acreditei naquilo. Eu já saí de Brasília, vim pra São Paulo, eu vou largar tudo e vou pra São Luís, sabe? Era mais a questão da mudança, não é da cidade. São Luís é maravilhoso, maravilhoso. Mas eu falei assim, cara, eu não vou pra São Luís. Meu coração não sentia que eu tinha que ir pra São Luís. Porque o que acontece? Outro ponto do Sara, viu, pessoal? Independente do estado que você esteja, o concurso, ele é nacional. O último concurso do Sara para enfermeiro foi especificado lá
tá? Foi especificado nesse concurso que as vagas eram para Brasília. Então, todos os enfermeiros foram lotados aqui no centro, que é a sede aqui em Brasília. Todos os enfermeiros foram lotados aqui. Mas existem 9 unidades do SARA espalhadas no Brasil. E a qualquer momento, esses enfermeiros podem ser remanejados pela própria instituição para outras unidades, para BH, para São Luís. Na minha época, vocês não têm noção como é que foi. Galera, eles faziam um sorteio lá na hora, chamavam o enfermeiro, aí tinha um negocinho que ia fazendo sorteio para onde você ia. O negócio era desesperador. E eu fui chamada direto no Diário Oficial para São Luís, no Maranhão, quando eu fui chamada. E aí eu entreguei para Deus como tudo que eu já fiz na minha vida, né? Por isso a música lá no início da live, quem não estava comigo lá no início da live, eu sempre começo com uma musiquinha, chama Rastro de Luz, da Eliana Ribeiro, né? E eu sempre fui encaminhada na minha vida por esses rastros de luz, assim, que Deus coloca para mim, né? Eu sou cristã, eu acredito muito nos encaminhamentos que Deus fez na minha vida. E eu não senti no meu coração que eu tinha que ir para São Luís. E eu pedi final de lista. Se eu falar para vocês a colocação que eu fiquei, ninguém vai acreditar. Eu fui a última da lista. Eu fiquei em 314. Eu tava lá em 314. Nunca imaginar na minha vida ser chamada de novo pro SARA. Olha como as coisas de Deus são incríveis. E concurso, gente, é o momento da sua... Claro, primeiro, se você estudou, se você se dedicou, se você colocou ali, uma energia, né, naquilo, estudando para aquilo, porque Deus trabalha em cima, né, do seu esforço também, né? Ele quer algo para você, ele tem um plano para sua vida e ele também quer trabalhar em cima do seu esforço. Ele não precisa, né? Mas nós precisamos desse esforço para a vontade dele se realizar em plenitude, né? Então você precisa estudar e depois que você estuda, você tem que entregar o seu caminho mesmo nas mãos dele. É a minha visão, a visão da Polly. Fiquei em 314, eu nem sei falar isso, né? Em 314 na minha colocação. E continuei super feliz lá no Einstein. Eu amava o Einstein. Gente, tem um horário lá que eles assam cookie para todos os funcionários. O hospital fica com cheirinho de cookie e eu fico gostando daquilo. Sabe, lá, a estrutura organizacional linda, maravilhosa. E eu fazendo meu mestrado, eu tava fazendo meu mestrado lá na USP, super engajada. Eu trabalhava sobre o ensino também na área de informática. E minha orientadora maravilhosa, eu tive aula com Paulina Kirk, só aquelas mulheres assim, né, referências no Brasil inteiro. E aí, de repente, eu nunca ia imaginar, uma amiga minha me ligou, super amiga, Tarsila, amo de coração, até hoje, fez faculdade comigo. Polly, isso era dezembro, eu tinha acabado de entregar todos os meus materiais, eu tinha finalizado as minhas disciplinas do mestrado lá em São Paulo. Eu lembro que eu tava entregando o meu último material e essa minha amiga me ligou. Polly, a gente, né, a internet ainda era escassa. Polly, o SARA te chamou pra Brasília. E quando eu pedi final de lista, sabe o que eu falei pra Deus? Cara, só é pra eu assumir esse SARA em 314, né, colocação, se eu voltar para minha cidade natal, pro seio da minha família, pra minha casa, se for para eu voltar para Brasília. Então, Sara vai ter que me chamar pra Brasília. Eu ainda fui exigente, né, com Deus. Senhor, se for para eu assumir esse hospital, tem que ser pra Brasília. Não quero Rio de Janeiro, não quero nada. Eu só sei que o SARA me chamou pra Brasília, lá no Diário Oficial. E eu não acreditei naquele dia. Eu chorei muito, isso foi em dezembro. Eu tinha que me apresentar em janeiro. Eu tinha um mês para me apresentar. E aí eu larguei o Einstein, né? Eu tenho as portas abertas até hoje lá no Einstein. A minha orientadora também, né? A minha chefe na época maravilhosa, eu conversei com ela falou, portas abertas para você, quando você quiser voltar. Eu falei, eu preciso ir pro SARA, pra minha família, eu preciso voltar. E eu voltei, eu vim e assumi o SARA em janeiro de 2009. Eu trabalhei no SARA 5 anos, o SARA foi uma escola para mim.
uma escola. E aí eu falo um pouquinho do treinamento, né? Você faz uma prova objetiva, né? Como eu falei. Você vai fazer uma prova de enfermeiro, faz uma prova discursiva, né? Que é uma prova escrita com duas redações. São perguntas e você vai responder de forma escrita. Essas duas perguntas com até 20 linhas. Fora isso, essa é classificatória, né, essa discursiva, então para o enfermeiro um pouquinho mais pesada, a prova não é fácil. Nos últimos editais que saíram, pessoal, da prova, dos últimos editais da área de administrativa, eles têm pressa, né? Então, do edital até a prova foram 45 dias. Sabe o que isso significa? Que a gente sabendo que o SARA deve sair final do ano que vem, vai ser muito rápido. Então, quem está se preparando com antecedência vai sair na frente, tá bom? Vai sair na frente. Então, a minha dica para você é, claro, se você tem o sonho do SARA, é começar a estudar. Fora essa prova, existe uma prova prática. A minha prova prática, eu tinha me formado, trabalhei como educação continuada a minha vida inteira, então eu não tinha muita prática clínica. E aí eu fui para minha prova prática como? Na época eu ainda nem tinha ido para um Einstein. Eu fiz a prova prática antes, né? Claro, bem antes de sair o resultado. Pessoal, minha prova prática, para mim, foi um fiasco. Por quê? Eu não sabia. Eu lembro que era soroterapia de cloreto de potássio. Eu tinha que fazer soroterapia de cloreto de potássio. O paciente é uma pessoa real, ele na minha época era uma psicóloga, né, que ficou ali no lugar do paciente. Uma outra psicóloga me avaliava junto com uma enfermeira. Então, um paciente real, é uma simulação mega realística, né, porque nem boneco é, eles colocam ali uma pessoa. E quando eu vi soroterapia de cloreto de potássio, eu tinha acabado de formar, como eu falei assim, meu Deus, eu não sei se eu sei fazer isso. Eu falei isso pra psicóloga, falei assim, olha, eu não sei fazer, eu nunca fiz soroterapia de cloreto de potássio, né, porque lembra, eu ainda tava formando na hora da prova prática. Aí eu falei pra ela, eu não sei fazer, mas eu vou fazer o meu máximo e eu vou te explicando aqui tudo. E eu dei o meu máximo, tremi na hora lá de puxar o êmbolo, foi uma confusão, mas fiz. Eu falei pra ela, olha, eu não sei fazer, mas eu tô apta a aprender. Falei desse jeito. E como tinha um paciente real, um paciente queixoso, o que eles queriam? Dica pra você aí que vai fazer a prova do SARA. Pessoal, o que eles queriam? Eles queriam, então, que eu me envolvesse com aquele paciente. Eles buscam enfermeiros que querem aprender. Eles buscam enfermeiros humanos. Eles são ótimos para pegar pessoas assim do bem, pessoas humanas, pessoas que querem aprender mesmo. Por isso que não precisa de experiência. Então, naquele momento, eu falei, eu prefiro não aplicar na paciente, porque eu não tenho certeza dessa medicação que eu acabei de preparar. Mas eu queria ir lá, eu quero conversar com a paciente, quero ver as queixas dela. Fui, peguei na mão da paciente, conversei com ela, olhei no olho dela e, pasmem, a minha nota foi altíssima na prova prática, foi altíssima, e eu não fiz a soroterapia de cloreto de potássio que estava pedindo. Vocês acreditam nisso? Então, assim, a minha dica é, sejam humanos, independente do que vocês forem fazer, e que isso saia de dentro de vocês de fato, de forma verdadeira, né? E foi o que aconteceu comigo naquela prova. Eu nem acredito que até hoje que eu passei naquela prova prática, e a minha nota foi uma das maiores, e eu não apliquei a soroterapia na paciente. Então, a prova prática, ela segue no mesmo estilo ali, né? Eles buscam mesmo essa humanização. Então, você que vai conseguir, que vai passar, que vai chegar lá nesse momento da prova prática, usa desse momento para conversar com a paciente, para tocar na paciente, para escutar as queixas do paciente. Eles não estão preocupados tanto na sua técnica, porque eles vão ensinar as técnicas, e é para isso que existe o treinamento lá no SARA. O treinamento lá na minha época foi de 8 meses. Gente, foi assim, eu morria de medo, porque na minha época o índice das pessoas que saíam no treinamento por conta própria era muito grande, e de também serem mandados embora era muito grande.
Isso melhorou muito, os treinamentos estão muito mais tranquilos, as preceptoras estão muito mais humanas nesse sentido, não que elas não eram humanas, né? Mas que elas estão muito mais com esse olhar do ensino do que da avaliação. Então, assim, o treinamento na minha época foi de 8 meses. No último concurso, o treinamento foi de 6 meses. Só para vocês terem noção aí do salário, né? Desde 2018, o salário para enfermeiro do Saara subiu para 12.500, tá? 12.500 o salário para enfermeiro do Saara. Para técnico de enfermagem, o salário lá tá 5.500 para técnico de enfermagem. Durante o treinamento, você recebe uma bolsa. Para enfermeiro, essa bolsa hoje é equivalente a 6.000 e poucos reais. O treinamento é de 6 meses. Você só não vai ficar nesse treinamento se você não quiser, claro, se você não gostou da cultura organizacional, do estilo, ou se você fez uma besteira muito grande ali, né? Assim, tá vacilando do ponto de vista ético, moral, principalmente, né? Então, assim, eles prezam muito por enfermeiros éticos e enfermeiros morais, tá bom? Eu já falei do inglês, mas eu vou falar de novo. Para enfermeiro, cai inglês, é um inglês instrumental, tá? Inglês instrumental. É muito importante que tenha inglês também, porque existe paciente lá, pode existir ali paciente, lá eles pegam todas as classes, né, econômicas da sociedade, todas as classes sociais, e pode ser que aconteça de pegar então pacientes que você precisa mesmo conversar em outra língua, então o inglês é fundamental, é bem importante, mas que ele não seja o impeditivo de você fazer essa prova, porque o inglês lá não é difícil. Que isso não te impeça de fazer essa prova. É um inglês instrumental, como eu falei, você só vai precisar interpretar aquela questão, tá? Por exemplo, não cai inglês para técnico. Para técnico só cai português e conhecimentos específicos. E concurso nenhum é assim tranquilo, tá bom? Concurso nenhum é assim tranquilo. O fato eu vou falar agora dos editais, tá bom? Nós vamos especificar um pouco nos editais agora, antes de eu chegar em algumas dicas. Mas o fato eu trabalhei no Saara por 5 anos. Lá foi uma escola para mim e é um concurso que eu indico sim, tá bom? É um concurso que eu indico. Se você é recém-formado, mais ainda, vai ser maravilhoso. Tudo que eu aprendi na parte técnica, né? Tudo que eu sei da parte técnica, porque o enfermeiro lá, gente, faz tudo. Enfermeiro que faz medicação, que dá banho no leito, verifica sinais vitais, tudo, assim, toda a medicação é por conta do enfermeiro. Todos os trabalhos técnicos também são ali por conta do enfermeiro, por isso que tem uma quantidade boa, bem dimensionado bem ali os enfermeiros no setor, para que todos atuem na parte técnica. E quando a parte técnica é feita pelo nível superior, o trabalho ele tem uma qualidade muito boa, né? E aí eu trabalhei lá no Saara por 5 anos, tá? A Kel aqui tá indicando o Mairo Vergara, ele realmente é muito bom o curso dele, tá? É um inglês mais instrumental, mesmo que você não tenha condição de fazer o curso do Mairo, eu indico que você faça a prova do Saara, tá? Eu vou dar aqui algumas indicações para vocês de material, tá? De mentoria também, de alguns parceiros meus que podem ajudar vocês, tá? Nesse processo. É contrato exclusivo, viu? Enfmaps. Eu esqueci seu nome, eu sei seu nome, só que agora eu esqueci. É exclusivo sim, lá é contrato exclusivo. Você vai ganhar 12.500 para trabalhar só lá no Saara. Foi até assim um dos motivos, digamos assim, que eu saí, porque eu sempre tive ali um sentimento muito grande voltado para a área de ensino. Eu falei para vocês que eu fiz o meu mestrado na área de ensino. E eu sempre gostei muito de dar treinamento, de estudar muito. Lá no Saara eu acabei pegando um setor lá no Saara, que era pediatria, que eu simplesmente amo cuidar de criança. Eu amava Aldo, né? Eu amava cuidar de crianças, assim, né? Então, assim, foi tudo conforme a vontade de Deus na minha vida, inclusive a minha saída, né? Foi conforme a vontade de Deus lá, fui eu que saí.
né? Na minha época saíram vários enfermeiros, as escalas de lá hoje melhoraram muito, na época tinha uma escala mais pesada, né? Era bem difícil, tinham várias siglas, né? De M, de T, de SD, de SN, ela ali uns 8 noturnos por mês, fora as outras siglas, era muito, muito pesado, era, na minha época, 44 horas semanais, né? Que a gente fazia. E assim, eu estava em busca, eu cheguei ali a um ponto do Sara que parecia assim que não tinha mais por onde eu ir no sentido de ensino, aprendizagem, crescimento, e eu queria fazer meu doutorado. Eu tinha terminado meu mestrado, eu terminei o meu mestrado lá no Sara, né? Eu continuei o meu mestrado, faltou 1 ano para terminar. Eu entrei no Sara, durante o treinamento eu ia para São Paulo no pós-plantão para ver minha orientadora. Terminei o meu mestrado, apresentei o meu mestrado lá em Oslo, na Noruega, também ali foi tudo conforme a vontade de Deus e sempre querendo fazer o meu doutorado, aquela sensação assim de eu quero fazer algo a mais, né, algo a mais. E assim, o salário de lá é muito bom, na minha época eu saí de lá, eu tava recebendo 10 mil, mais ou menos. Foi uma oportunidade muito boa, assim, de eu dar um retorno, um toque, e ajudar ali a minha mãe, né, de fazer uma viagem com a minha mãe, juntar um dinheiro, né, morar sozinha. Gente, eu aprendi muita coisa lá no Sara. Mas aí chegou um momento que o dinheiro não me prendia, e eu não vou mentir pra vocês, tá? Não era porque era 10 mil que eu ia continuar lá, né? Lá dentro eu aprendi sobre amizade, cultura organizacional, muita coisa. E eu queria sair também para dar aula, fazer meu doutorado, ver outras coisas, estudar outros temas, né? Então, e a escala também foi tudo juntando de uma forma que eu de repente passei na prova da EBSER. E eu me vi numa situação de que, como eu falei lá no início, a condução de Deus na minha vida, sempre fui conduzida por Deus, sempre. Senti no meu coração, palpitou no meu coração, sim, que era o momento de eu sair. E eu vou falar pra vocês, professora, mas você ganhava 10 mil, você saiu do Sara ganhando, sairia de novo, porque muitas vezes, e eu falo isso muito para os meus alunos, é importante você aprender a se abaixar e entrar por portas pequenas, porque essas portas pequenas, quando você se abaixa e entra e abre essa porta, existe um mundo de portas para você. Um mundo de portas, de oportunidades, de situações para você. Então foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu saí do Sara, é como se eu estivesse me abaixando para entrar numa porta pequenininha ali. E não foi fácil, né? Esse processo de me abaixar. Eu retornei para casa da minha mãe, eu morava sozinha. Não foi fácil, eu não vou mentir, mas foi a escolha mais acertada que Deus conduziu no meu coração naquele momento. E aí eu entrei por aquela porta pequena, gente. Quantas portas se abriram na minha vida depois que eu saí do Sara. Então, Sara também vai ser bom na sua vida para o seu currículo, para portas maiores caso você saia de lá ou não. Eu tenho enfermeiras amigas, né, maravilhosas que estão no Sara há 20 anos. Elas estão lá há 20 anos, conheço enfermeira que está lá há 25 anos e ela se adequou completamente àquela estrutura, àquela cultura organizacional e ela adora, né, a escala, que é igual para todo mundo, não tem plano. Eu acho que melhorou um pouco a questão do plano de cargos e salários, mas eu acho que ainda não tem plano de carreira. A escala melhorou, tá? A escala na minha época era muito pesada e houve uma melhora na escala agora, tanto que na minha época saíram muitos enfermeiros para a secretaria, saíram enfermeiros para a EBSER junto comigo, né? Mas, e diante disso, eu acredito que a instituição melhorou alguns pontos também e até no treinamento para vocês que vão entrar lá. E eu tenho certeza que você que está forte, estudando, vai conseguir, tá bom? Estão pedindo aqui pra gente falar do edital e eu vou falar. Vamos lá. Eu preparei aqui para vocês
Deixa eu virar, vamos falar do edital agora um pouquinho. Aqui o salário, desde 2018, os técnicos estão recebendo R$ 5.399 e os enfermeiros R$ 12.953, tá bom? O processo seletivo é um processo seletivo com contrato exclusivo, tá bom? As redes que você pode ser chamada: Brasília, São Luís, Salvador, BH, Fortaleza, Macapá, Belém e Rio. Pessoal, é o seguinte, o último concurso de enfermeiro foi só para Brasília. Professor, eu posso pedir transferência? No edital fala que sim, depois de 5 anos que você está aqui na instituição de Brasília, que é o que estava no edital. Se antes desses 5 anos eles quiserem te chamar para ir para algum outro lugar por necessidade da instituição, eles podem fazer isso, tá bom? O de técnico de enfermagem já foi específico. Tinha 2 vagas para BH, 2 para Salvador, 2 para São Luís, tá bom? A última prova de enfermeiro, só para vocês terem noção, tá com o edital aberto para a área administrativa, tá bom? Agora em 2020, tá com esse edital aqui aberto para a área administrativa. Vocês conhecerem alguém da área administrativa, ó, contabilidade, infraestrutura, logística, esse tanto de vaga aqui são 15 vagas, recursos humanos, pode mandar para essas pessoas porque esse edital está aberto. E aí a gente está acreditando nos editais para técnico e enfermeiro, em especial para enfermeiro. Olha isso aqui, a última prova de enfermeiro foi em 2014, ou seja, o SAR está há 6 anos sem processo seletivo para contratação de enfermeiro. 6 anos, tá bom? Ano que vem completará 7 anos, por isso a gente acredita que enfermeiro vai sair aí no mais tardar no ano que vem. O último concurso foram 8 vagas para enfermeiro e chamaram 51. Técnico de enfermagem foi em 2016, ou seja, tem 4 anos. Os 2 editais já venceram. Técnico, olha isso, galera. Eram 14 vagas, chamaram 232. Foram 232 convocados, tá? Esse aqui é um perfilzinho para vocês, né? Aqui eu falando um pouquinho da prova de enfermeiro, tá? Enfermeiro, olha aqui como é que foi a prova teórica. Teve conhecimentos específicos, 40 questões. Inglês são 10 questões, totaliza 50 questões, tá bom? Só que 10 questões são em inglês. Ali relacionado à nossa área, por exemplo, diabetes, hipertensão, PCR, só que a questão vai ser em inglês. Deu para pegar essa? Eu tô falando da de enfermeiro, tá? E aí você tem uma prova discursiva com 2 questões que são sobre conhecimentos específicos. Essa é classificatória. Essas 2 aqui são eliminatórias, beleza? Com relação à discursiva, eu tô apostando super numa questão, pelo menos uma dessas 2, sobre o processo de enfermagem, viu, gente? Cuidado com isso aí. Aí, o treinamento, período de treinamento, 6 meses foi o último concurso para enfermeiro. Durante o treinamento, ganha a bolsa de R$ 6.387. É uma bolsa durante o treinamento, depois dobra. Esse valor aqui dobra, tá? Transferência. Todos do último edital foram para a sede em Brasília, Distrito Federal. Todas as vagas foram para Brasília. Pode pedir transferência? Pode, mas depois de no mínimo 5 anos estando trabalhando lá. Gente, ainda tá travando aí? Tá travado? É a net de vocês que tá ruim, né, Giovana? Então vamos lá. O treinamento é na unidade que você for convocado, tá bom? Você faz o treinamento na unidade que você for convocado. Aqui o edital de técnico. O edital de técnico teve requisito diferente do enfermeiro. Enfermeiro não precisava disso. Já o de técnico pediu 6 meses de experiência. Só no de técnico, tá bom? Só no de técnico. Aí olha o último edital de técnico. Foram para BH 2 vagas, 6 para Brasília, 2 para Fortaleza, 2 para Salvador, 2 para São Luís. Então foi bem especificado. Você já ia fazer a prova lá onde você queria atuar, tá bom? Atuar. E aí o treinamento é exatamente aonde você fez o concurso, legal?
Olha que interessante, aqui vão partir algumas dicas que eu vou dar para você. No edital de técnico, Natânia, eu tenho esses editais, eu pretendo postar eles aí no meu Instagram, tá bom? Eu pretendo postar aí para vocês esses editais no Instagram, eu tenho eles aqui. Esse edital aqui de técnico de enfermagem de 2016 dividiu, tá bom? A prova objetiva, ó lá, conhecimentos específicos, eu tô no de técnico, e língua portuguesa. Então, eram 10 questõezinhas de português e 40 questões de conteúdo específico. Eixo temático 1, eixo temático 2, eles dividiram os conteúdos. Olha que teve conteúdo que o peso era 3. E conteúdo que o peso era 2. Então, você vai estudar e dividir as suas horas baseado nisso aqui. Ou seja, o que tem no eixo temático 1? Eu tenho ética e legislação, chove na prova, é peso 3. Fundamentos básicos, peso 3. Controle de infecção e biossegurança, peso 3. Então, eu vou dar mais tempo de estudo para esses temas. Deu para pegar? Agora, eixo 2, aí eu tenho aqui, tá pequenininho, mas, por exemplo, CME, saúde coletiva, saúde da mulher, saúde da criança. Eixo 2, peso 2. Português, peso 1, 10 questões. Deu para pegar? Então, essa foi para a prova de técnico, eles dividiram em eixo temático. Então, a minha dica para você, diante disso, é montar um cronograma de estudo, dividindo o seu tema. Eu vou dar mais tempo para o eixo temático 1. 50% do peso da minha prova está no eixo temático 1. Cai muito, muito legislação. Lei 7498, Resolução 358 de 2009, o nosso Código de Ética, tá tudo aqui, tá bom? Então, você vai dar mais tempo de estudo para cá. Português, 17% do seu tempo, 17% da prova, deu para pegar? E o eixo temático 2, que são as demais questões de conteúdo específico, 33%. Olha que legal, tá bom? Olha lá. Então, eu dividi assim esse cronograma para vocês estudarem, tá? Minhas dicas finais, eu nem sei quanto tempo eu tenho de live aí, deixa eu ver aqui como é que tá a minha hora. Tá quase acabando, eu tenho 5 minutos. Vamos para as minhas dicas finais. As questões, elas dessa prova, costumam ser contextualizadas, ou seja, vem um casozinho. Eles gostam de contar uma situação. Ah, fulana, a enfermeira tal. As perguntas, elas são muito ali direcionadas, para sua prioridade, principalmente para enfermeiro. O que você faria como prioridade? Qual é o seu diagnóstico prioritário? No seu plano, o que seria prioridade? Isso cai muito, cai muito. As provas não são fáceis. As questões são difíceis, são questões pesadas, tá bom? Então, eu indico vocês que comecem logo a estudar. Outra dica, o inglês instrumental. Você pegar esses cursos online, né, de inglês instrumental, ou até mesmo começar a ouvir mais inglês, pegar ali essa estrutura instrumental da enfermagem, termos da enfermagem em inglês, tá bom? Cuidado com isso aí. Uma dica muito boa é ler artigo da nossa área de enfermagem em inglês. Leia artigos em inglês, eles gostam disso. E isso vai começar a treinar o seu cérebro para termos técnicos em inglês da nossa área, tá bom? Temas que eu aposto muito: legislação. Se cair processo de enfermagem, que provavelmente cai, toda prova cai, vocês vão estudar CIP, tá bom? Porque foi uma escolha da Rede Sara, foi o sistema de classificação CIP lá dentro da aplicação. PIC, eles estão usando PIC, pediatria, lá no primeiro estágio, então dá uma estudada em PIC enfermeiro, tá? Também farmacologia cai muito, farmacologia cai demais, tá? Perguntas assim, específicas, anestésicos específicos, tá? Farmaco cai muito. E no último concurso caiu muito centro cirúrgico e CME. Centro cirúrgico e CME, tá bom? Indicação, pessoal, existe essa coleção aqui do professor Rômulo Passos, eu não sei se vocês conhecem, coleção dele. Eu fiz parte da escrita desses livros, tem um só sobre o Sara, tá bom? Só sobre a Rede Sara. Aqui são várias questões de todas as provas. É bem coloridinho, ó como é que ele é legal. Tá vendo? Todas as questões dos últimos concursos estão aqui nesse livrinho, tá? Se eu não me engano, tá com uma promoção lá. Se você compra os livros, você ganha todos os cursos grátis.
Corre lá que é uma dica que estão todas as provas, tá nesse livrinho aqui tudo comentado, tá dividido por temas também, tá bem legal. Também lá no curso do professor Rômulo, você tem especificando, ele também fez lá indicação, tem planos de estudos, tá muito legal. Eu indico também da minha parceira, a professora Fernanda Barbosa, também tem uma mentoria direto pro Sara, tá? Eu vou colocar aqui o link da mentoria dela para vocês, que ela me passou. Não tô conseguindo colocar o link, tá? Ixi, o link da mentoria dela. Fê, eu não consegui colocar aqui o link da sua mentoria, mas eu vou indicar para vocês lá no Stories. Ela tem um tripé da aprovação, tá bem legal, e ela também resolve discursivas com vocês, tá bem legal. Então, assim, eu indico, são esses dois, assim, do coração, que eu gosto muito desses materiais, né, não vou mentir. Eu tô fazendo um curso de diagnóstico de enfermagem, que eu também ensino a fazer caso clínico com discursivas, então certamente é o que eu tô indicando aí para vocês. O meu curso também logo vai sair agora, né? Então vai dar tempo de vocês fazerem um curso comigo, que eu vou acompanhar aí, vão ser vagas limitadas, porque eu quero acompanhar os alunos, quero ali fazer um webináriozinho diretamente com eles, resolvendo caso clínico. Então eu indico isso aí para vocês. Antes da live cair, porque eu acho que vai dar 1 hora de live, se vocês tiverem alguma pergunta e der tempo de eu responder essas perguntas, tá? Podem fazendo aí. Meu curso vai ser online no meu site www.professorapoli.com.br, Poli com Y, né? Lá o meu site está sendo construído, mas você já consegue entrar lá e responder umas perguntas para montar o meu site. Vão ter várias coisas legais, vai ter vídeo, PDF, caso clínico, exercício, para a gente aprofundar e imergir em diagnóstico de enfermagem, tá bom? Mentoria do Sara, Isis, quem tá fazendo a Fernanda Barbosa. Não consegui copiar aqui o link da mentoria dela, que ela me passou. O professor Rômulo também tem um acompanhamento, tem o livro que eu super indico das coleções aqui, ó, que tem todas as provas do Sara, você resolve tudo aqui, tudo comentada. Previsão do concurso, Vanessa, eu acredito que o edital saia, se não sair agora no final do ano, depois dessa pandemia toda, ano que vem, porque esse edital, ele era para sair esse ano. O pessoal lá tá esperando, né? Eles estão esperando aí, já estão preparados, preceptores treinados para receber o pessoal, né? Então, se não sair esse ano, ano que vem aí esse edital sai, e eu acredito que no primeiro semestre. Não espero o edital sair, porque o tempo do edital para a prova vai ser rapidaço, tá bom? Legislação do Sara, boa pergunta. Cai o Código de Ética e Conduta, que são 14 páginas, tá? Eu vou colocar no meu Stories esse código de ética e conduta para vocês em PDF. Eu acredito que nessa próxima prova, nesse próximo edital vai cair. Até agora não caiu, mas eles fizeram um código de ética e conduta do Sara, 14 páginazinhas, mamão com açúcar, tá? E eu aposto que nessa próxima prova vai cair. Então, eu vou postar lá no meu Stories, tem também no Stories da professora Fernanda Barbosa, ela colocou hoje que eu vi. Parece que sábado lança a mentoria dela, tá? Tá bem legal. Então eu indico pra vocês. Olha lá, a mentoria da prof, a Tássia tá falando, é no site do GRAM. Eu tentei colocar aqui, viu, gente? Eu não consegui o link da mentoria dela, porque eu preciso aqui colar e não tá indo, tá? É isso, tá acabando a minha live. Eu acho que deu pra falar tudo, tá bom? O curso de diagnóstico vai sair aí, viu, pessoal? Torce e eu espero que dê tudo certo. A prova, Lohane, a prova vai ser na unidade que for ali, por exemplo, se no caso é nacional, mas tem prova em várias unidades do Brasil. Foi assim a última de enfermeiro. Por mais que a lotação era em Brasília, teve prova em várias capitais do Brasil, tá bom? Depois eu vou fazer uma live de como passar no mestrado da USP. Nem eu sei só que eu estudei, fiz projeto de iniciação científica e deu tudo certo, tá bom? Pode deixar. Pessoal, é isso, tá acabando minha live. Eu agradeço muito a presença de todo mundo, porque hoje em dia esse horário aí tá bombando de live, né? Bombando, e eu sei que vocês estão firmes e fortes. Eu peço desculpas por não conseguir responder todos os directs que muitas vezes vocês me mandam, tá? Por isso eu fiz aquelas perguntas e direcionei para as principais e tô aqui fazendo essa live. Espero fazer mais lives com vocês tirando dúvida, tá?
Os técnicos fazem o quê, Crislane? Lá é bem específico, sabe? O técnico ajuda banho no leito, sinais vitais, eles estão aumentando as atribuições dos técnicos. No último concurso já tinha aumentado essas atribuições, mas em especial esse suporte, né, sobre a supervisão do enfermeiro nessa parte técnica, porque ela tem muito banho, seja no leito, ou seja, um banho com apoio. Ela tem muito preparo, né, preparo para exames, fora os sinais vitais que eu falei. Medicação eles ainda não fazem, mas eu acho que estava tendo treinamento para pequenos curativos também para o técnico de enfermagem. É maravilhoso o trabalho do técnico lá, viu? Super indico. Se você não fez curso técnico, faça para tentar fazer a prova do SARA, porque é muito bom o trabalho lá do SARA para o técnico de enfermagem, tá bom? Obrigada pelo acompanhamento, obrigada pelo carinho. Duda, discursiva só para enfermeira, tá, Dudinha? 2 questões discursivas para enfermeira. Aposto cair aí uma sobre aplicação do processo de enfermagem, diagnóstico de enfermagem. Eu acredito que isso vai aparecer, tá bom? Minha mãe tá aí, mandar um beijo para minha mãe que tá lá no isolamento da casa dela, bichinha. Beijo, mãe, obrigada, viu? Por estar assistindo minha live. Posto o edital. Maria Helena, eu vou tentar postar o edital sim. O último, de enfermeiro de 2014, de técnico de 2016, tá bom? Vamos fechar com a musiquinha da Eliana Ribeiro pra gente fechar. Rastro de luz, tá? Gente, fique com Deus. Vou tentar postar o PDF também, tá? É só uma indicação dos últimos editais. Beijo, gente. Obrigada por estar aqui junto comigo. Por ver que estás comigo. Vejo os teus sinais. Ó, mãe, estão te mandando beijo aí. De luz que eu estou seguindo, vejo tuas respostas em cada detalhe.